Graças a Deus, um ótimo dia a todos. Pastor Afonso, aqui do bairro de Plataforma, Salvador, Bahia. Passando aqui nesta manhã de quarta-feira. Hoje são 22/10/2025. Eu venho aqui nesta manhã te desejar uma manhã de paz, uma manhã de livramento, que o nosso bom Deus nos guarde tanto na entrada como na saída. Que o nosso bom Deus nos livre de toda notícia que não agrada, toda notícia que não louva, toda notícia que tira a paz. Já caiu por terra. Quero mais uma vez agradecer a vocês que têm nos acompanhado aqui no nosso canal Podcast com Pastor Afonso. Eu fico muito grato com a sua companhia. Obrigado pelos likes, pelos compartilhamentos, e também quero agradecer a todos os inscritos no canal. Que Deus abençoe hoje e para todo sempre. Que Deus possa poderosamente guardar tanto você quanto a sua família. Nesta manhã de terça-feira, o Senhor, Ele ministrou uma palavra no meu coração, e essa palavra está ardendo, e eu quero compartilhar com você. Você sabia que Deus, Ele fala conosco todo dia? Sim, Deus fala comigo e com você todos os dias. Porém, na agitação do dia a dia, nas nossas inquietações, não percebemos a voz de Deus. E neste momento, pela sua confirmação, Ele estará falando conosco através desta palavra. Você, minha amiga, você, meu amigo, que amanheceu preocupada, entrega na mão de Deus, que já deu tudo certo. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se para nos ajudar a estar crescendo a cada dia. Mas sem perca de tempo, estarei orando para ministrar a palavra de Deus. Não saia daí. Deus tem uma palavra para você. Soberano Deus e eterno Pai, nesta manhã de terça-feira, eu coloco diante de Ti as nossas preocupações, as nossas ansiedades, porque o Senhor tem cuidado de nós. Toma este dia nas Tuas mãos. Nos guarda na entrada, nos guarda na saída. Ó Deus, providencia aquilo que nós necessitamos, Pai, pela Tua bondade e pela Tua misericórdia. Agora, Pai Santo, fala aos nossos corações. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Livro de Juízes, capítulo 7, versículo 2. Juízes 7, versículo 2, que diz assim: E disse o Senhor a Gideão: Muito é o povo que está contigo, para eu dar os medianitas em suas mãos, a fim de que Israel se não glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Irmãos, esse texto, ele fala da crise
espiritual das consequências da crise espiritual que Israel, o povo de Deus, estava passando. Deus, quando tirou o povo do Egito, Deus saberia que este povo, sem liderança, eles tinham a inclinação de fazer o que eles querem, ao seu bel prazer. E Deus, levanta uma liderança chamada Moisés. Deus, através de Moisés, instrui, guia, dita as normas, dá preceitos, dá concertos, alianças, faz promessas, alimenta, sustenta. E assim foi Moisés como líder, orientador. Quando Moisés morre, o sucessor foi Josué. E todas as vezes que Israel andava em um caminho que agradava a Deus, Israel era próspero. O que plantava, nascia. O que plantava, eles colhiam. As crianças nasciam perfeitas. Era uma prosperidade nos rebanhos, na fazenda, na agricultura. Quando Josué morre, há uma necessidade de Deus levantar juízes. Por quê? Israel começou a se desviar, a trocar a glória de Deus, incorruptível, visível, mas real, santo, por imagem de barros, de pedra, de ferro. Começou a adorar imagens, astarotes. E as consequências de quem sai do caminho de Deus, dá tudo errado. Uma vez Israel no caminho do Senhor, as coisas dão certo. Mas quando Israel sai da presença de Deus, as coisas começam a desandar. E nós sabemos que o pai corrige o filho que ama. Deus permite fome, perseguições, escassez, enfermidades, dificuldade. O texto a qual nós lemos se encerra 40 anos de paz. Foi 40 anos de caminho agradável. Mas quando Israel troca o Senhor por atrativo da terra, as coisas começam a andar. E agora Deus permite que lá em Midian, aonde eles estão acampados, eles permitem que os medianitas comecem a perseguir, a subjugá-los, ao ponto de Israel sair do acampamento e se esconder em cavernas. Em cavernas escuras, porém protegida, fortificada. Mas Deus não chamou Israel para habitar em cavernas. Não foi essa a promessa que ele fez a Abraão, a Isaac e a Jacó. Deus tinha feito uma promessa a Abraão deles viverem numa terra que mana leite e mel. Porque Deus, ele tem o melhor para mim e para você. Em Jeremias 29, 11, 29, se eu não me engano, diz: porque eu bem sei o pensamento que eu penso de vós, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês esperam. E agora, Deus, ele está permitindo que os medianitas oprimam
Mas Deus é aquele que Ele é misericordioso. Ele envia um anjo em busca de um homem. E a situação estava tão de escassez, tão deplorável, que este homem estava no lagar. No lagar, debrulhando. Não era a uva, era grãos. A colheita de Israel estava no lagar, escondida, porque todas as vezes que chegava o tempo da colheita, os medianitas vinham e tomavam tudo que é deles. Então os gideões escondeu os grãos no lagar, aonde se pisava a uva, onde fazia vinho. E Deus diz, aparece a ele, o anjo diz: varão valoroso, Deus é contigo. E Gideão diz: se Deus é conosco, por que isso tem nos acontecido? E aí Gideão, na conversa, vai entender que era por causa do pecado, que era por causa do que Israel tinha deixado o Senhor. E Deus diz: vai nessa tua força, porque eu vou te dar os medianitas em tuas mãos. Mas como eu vou vencer os medianitas? Aí Deus diz: eu serei contigo. E pronto. E Gideão prepara um exército de 32 mil. Um exército de 32 mil contra 145 mil. E quando Gideão está indo marchando, Deus diz assim: escuta a desvantagem. Os medianitas têm 145 aproximadamente, e Gideão tem 32 mil. Já está em desvantagem. E Deus diz agora a Gideão que ainda tem muita gente com ele. Esses 32 mil ainda é muito. Tem muita gente. Deus tinha uma preocupação de Israel transferir a vitória que Deus estava dando para os seus próprios braços. Muitos são a gente que está com você, para que Israel não se glorie pensando que foi esses 32 mil que vocês venceram. E nós conhecemos a história. Depois de mandar 10 mil embora, depois de mandar alguns embora, Deus escolheu os que vigiavam, os prudentes, e totalizando 300. É com esses 300 que eu lhe darei a vitória. Para que não fique muito alongada aqui a mensagem, Deus dá vitória com esses 300. Deus, ele não quer de maneira nenhuma que confiemos nos braços humanos. Deus não quer de maneira nenhuma que eu e você possamos achar que qualquer vitória que vier foi porque alguém nos deu uma mãozinha, foi porque alguém deu uma ajuda. O que o Senhor está querendo nos dizer nesta manhã é que a vitória vem dele. É que a gente tem que descansar nele. É que nós temos que nos render. Entender que quando Deus fecha, está fechado. É entender que quando Deus abre, está aberto. É entender que quando Deus diz é para hoje, é para hoje. É entender que quando Deus diz é para amanhã, é para amanhã. Quando Deus fecha, está fechado. Quando Deus abre, está aberto. Se deu certo, foi da permissão de Deus. Se deu errado,
foi da permissão de Deus. Nós não podemos nos apoiar no homem. O homem é enganoso. O homem promete e não faz. O homem, ele é, na linguagem humana, ele é enrolão. Não cumpre com as suas promessas. Alguns. Nós temos que confiar de todo o nosso coração e descansar no Senhor. 32 mil. Foram embora vários. Ficaram os 300. Ficaram 300. 300 contra 144, 145 mil. E eles vão vencer. Porque não é o braço humano. Não é a força humana. Não é a capacidade humana. Não é a experiência humana que vence as lutas desta vida. Deus, ele é o Todo-Poderoso. Ele é que nos faz vencer. Não é a mão dos médicos. Não é a mão do advogado. Não é o conhecimento de um juiz. Não é a capacidade de um mecânico, de um profissional. Todos nós temos que entender que nós temos que nos render a esse poderio chamado Deus Todo-Poderoso. Se vocês vencerem, porque vocês pediram ajuda, vocês vão achar que foi por esta ajuda que vocês ficaram. Então Deus nos coloca em situações complicadas, 300 contra 144 mil. Que situações complicadas é para que possamos entender. Essas situações complicadas, ela nos confronta e nos faz entender que se não for a mão de Deus para nos salvar, a medicina não salva, a ampicilina não salva, a quimioterapia não salva, a indicação no trabalho não emprega. A indicação no trabalho não é garantia de não se desempregar. Se não for a mão de Deus, nada dará certo. Nosso Senhor Jesus disse que, em João 15:5, sem mim nada podeis fazer. Nada podeis fazer. Como eu vencerei? Gideão perguntou. Humildade, submissão. Gideão se rendeu. Como eu vencerei os medianitas? Aí Deus diz, eu serei contigo. Deixa Deus ser contigo nesta peleja. Deixa Deus ser contigo nesta luta. Deixa Deus ser com você. Deixa Deus ir na frente. Se renda. Você está colocando muito o seu coração em confiança humana. Às vezes ficamos nos humilhando, ligando para um, ligando para outro. É o tempo da gente reconhecer que sem Deus a gente não pode nada. Nada. Às vezes você liga para a pessoa, ela não quer atender. Por que se humilhar ao homem, não se humilhar a Deus? Por que não se... Gideão diz, como eu vencerei? Ele se rende. Alguns minutos atrás, Gideão estava achando que eram os 132, os 32 mil. Mas quando Deus confronta ele reconhece, então como eu vou vencer? Eu serei contigo. Como eu passarei por essa situação? Eu serei contigo. Então como é que eu vou viver? Eu serei contigo.
Como é que eu vou suportar isso? Eu serei contigo. É isso que Deus está dizendo. Não temas, vá, porque eu já te dei os medianitas nas tuas mãos. E como eu vencerei? Eu serei contigo. Que o nosso coração nesta manhã venha entender que Deus é Pai. E Deus faz questão de ser Pai meu e seu. Deus, ele faz questão de lutar as nossas dificuldades. Ele faz questão de nos colocar em situação que parece impossível para mim, ou seja, que é impossível para mim e para você, para que ele se manifeste como Deus que tudo pode. Que o nosso bom Deus aplique melhor esta palavra no seu coração. Tenha certeza, meu amigo, tenha certeza que esta palavra não é vã. Eu serei contigo. Que Deus abençoe hoje e para todo sempre. Que o Espírito Santo aplique melhor essa palavra em nosso coração. Que Deus abençoe hoje e para todo sempre. Fica com Deus.